Como funciona o processo e quanto tempo ele demora? Basicamente, o processo de vaga na creche ele tem 3 etapas. Primeiramente, a etapa do conhecimento da situação, que é o advogado vai fazer uma entrevista com a mãe e vai saber os detalhes, né, no caso específico que ela está passando. Daí o advogado coleta a documentação, faz a procuração para ela poder assinar e ele dá entrada na justiça. Depois, esse processo passa pela mão do juiz, que ele vai autorizar a inscrição imediata da criança ou não. Neste caso, a gente entra com recurso e aí obtém no tribunal esse direito de inscrição imediata. Depois dessa etapa, a prefeitura ela recebe uma intimação dessa ordem do juiz ou do tribunal e numa terceira etapa a prefeitura ela cumpre a ordem, fornecendo a vaga dentro do processo ou através da própria lista de espera. Às vezes acontece antes de enviar a vaga para o processo, está no período de divulgação da lista do município e ele, por receio de sofrer as penalidades que a gente exige que o juiz aplique, e em 90% dos casos o juiz autoriza a aplicação dessas penalidades, que vão desde multa, aplicação de multa, até mesmo processo criminal contra os secretários da educação ou os prefeitos. Então, as prefeituras elas tendem a fornecer a vaga na primeira oportunidade que elas tiverem. Às vezes a divulgação da lista sai antes mesmo de o procurador municipal, que é o advogado do município, fazer o envio dessa informação da vaga para o processo. Então, às vezes sai até na lista de espera antes de chegar no processo, por causa do acionamento da justiça que leva a prefeitura a receber essa intimação com essa, vamos dizer assim, esse aviso, essa ameaça de que se ela não cumprir, ela vai sofrer as penalidades, todas as penalidades que a gente falou. E quanto tempo leva esse processo? Bem, no estado de São Paulo, leva em média de 20 a 30 dias. A gente tem casos que em 15 dias saiu a vaga, 10 dias, 5 dias que até nos surpreenderam. O processo foi dado a entrada, no dia seguinte o juiz deu a ordem judicial, no terceiro dia a prefeitura foi intimada, no quinto dia a vaga estava no processo. Ou a mãe tinha recebido a ligação ou saiu na lista de espera. Então, em São Paulo, em média, a gente fala 45 dias, caso não saia nesse período de médio de 20 dias, a gente tem uma margem de segurança para caso precisa cumprir alguma determinação judicial, de uma falta de um documento, uma exigência, vamos dizer assim, exagerada que o juiz faz até mesmo. A gente acaba atendendo para não precisar entrar com recurso e acabar demorando um pouquinho mais, como um comprovante de endereço fora do prazo, uma certidão de nascimento elegível. Já em outros estados, onde a gente já tem processo, que nem Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, cada um deles um tempo de duração do processo específico, no qual a gente está se adaptando. Mas, independente do tempo de duração, a gente faz a nossa parte, que é entrar com recursos, que são ferramentas que existem na lei, para que o advogado ele manuseie o processo, faça a vaga sair no menor tempo possível, porque se a lei determina que a vaga na creche é um direito imediato, e essa é uma determinação da Constituição Federal, de que a vaga é um direito imediato, direito à educação como um todo, ele é imediato, então simplesmente o município ele tem que cumprir, e os juízes que muitas vezes discordam da lei, eles, infelizmente, eles estão errados, eles são obrigados a seguir na lei. E essa é a competência do advogado, de fazer o juiz seguir o que está na lei. E é assim que a gente trabalha aqui. A gente usa desses recursos. A maioria dos advogados não tem, às vezes, habilidade para entrar com esse curso, não tem tempo, porque são recursos que realmente levam bastante tempo para você redigir, para você elaborar. Um dos nossos focos aqui é ter esse diferencial de elaborar esses recursos e aprimorando eles com o passar do tempo, de forma que cada vez mais eles se tornem mais eficientes, para que, se um juiz, um desembargador indeferir a vaga, a gente não tenha barreiras para que o direito à educação seja cumprido. E a gente consiga obter em todos os estados, contra juízes e embargadores, o direito à educação, através dos ministros dessas cortes supremas aí do nosso país, do STJ, do STF. E, graças a Deus,
ainda faz valer o direito à educação, o direito constitucional, os direitos sociais da criança, da educação, o direito social da mãe trabalhar, da mãe estudar, de dispor da rotina do filho. Ainda essas cortes superiores, eles fazem valer esses direitos. E é aí que a gente trabalha de forma muito simples, profissional, rápida e eficiente para fazer essa vaga na creche acontecer, que é um direito tão importante e fundamental para a nossa sociedade como um todo, tanto para a criança quanto para a mãe e para a sociedade de modo geral. Porque uma criança na escola é a melhor coisa que a gente pode ter do que a criança hoje em dia ficar dentro de casa sem a relação, contato com outras crianças, ou num celular e acaba atrofiando a musculatura do cérebro. Então, o direito da educação ele atende todas essas questões da criança, da mãe, da sociedade, e ele tem que ser cumprido. Deixe seu comentário, faça a sua dúvida, mande pra gente, e a gente tá aqui para servir vocês.